Boa noite, pessoal. Oi. Esperando um pouquinho o Dr. Rodrigo Bomeni aparecer por aqui. Tudo bom? Boa noite. Oi, boa noite. Um pouquinho que eu estou esperando o Bomeni. Aqui, acho que está ele aqui. Ali, ó, tem gente até de Austin, no Texas. Tudo bom, Oba! Rodrigo? E aí, boa noite. Boa noite, Souto. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Tudo certinho. E aí, como estamos de quarentena? Tudo bem? Tudo, a gente vai acostumando, né? Se adaptando. Muito bom. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Muito bem. Pô, já estamos com Perdice. bastante gente ali, ó. Já tem quase 800 pessoas. Você sabe que recentemente eu aprendi que você pode enviar live para outras pessoas, né? Então, se a pessoa clica nesse aviãozinho de baixo, ela consegue enviar a live atual para outras pessoas acessarem e tal. E Ah, então, ó, quem de vocês está assistindo quiser mandar para alguém. que possa se beneficiar do assunto dessa live. Eu não vi, Uhum. Souto, você fez alguma introdução sobre o tema? Não, ainda não. Estava esperando Ah, você entrar. ótimo. Tá? E então acho que já temos bastante gente aí. Vamos começar. Quando nós vimos esse anúncio da Diabetes Canadá, né, que é então o equivalente canadense da Associação Americana do Diabetes, da Diabetes UK, que é a diabetes do Reino Unido, nós temos a Sociedade Brasileira do Diabetes, é assim que chama, né, a Associação Brasileira de Diabetes, Uhum. sociedade, né? Então nós temos instituições desse tipo pelo mundo todo. Tá? E como eu coloquei lá na postagem que eu fiz no Instagram, várias dessas sociedades mundo afora, então para citar a Associação Americana do Diabetes, a Diabetes UK, que é do Reino Unido, a Diabetes Austrália e a Associação Europeia para o Estudo do Diabetes, várias já adotaram a estratégia low carb como uma das estratégias padrão no manejo do diabetes. O que é um negócio que nos deixa muito satisfeitos, porque evidência científica não falta e não falta há muitos anos, né, Rodrigo? Sim, sim. Mas as pessoas, especialmente os profissionais da saúde, sempre temem um pouco por adotar alguma coisa que ainda não consta em diretriz. Então, quando várias entidades respeitadas mundo afora passam a adotar, sempre a gente sabe que isso facilita a vida dos profissionais de saúde. E agora, então, temos a Diabetes Canadá também anunciando que passou a adotar essa abordagem. E os termos em que foi colocado isso nessa revisão de literatura foram termos muito interessantes, muito favoráveis, que a gente queria contar para vocês aí que estão nos assistindo. Muito bom. Acho que esse ponto que você mencionou dos guidelines, Souto, é muito importante reforçar novamente. Veja que, eventualmente, a gente divulga e prioriza coisas que não necessariamente estão no guideline. Então, na verdade, quando a gente fala, olha que bacana que saiu no guideline, não é
não é querendo tanto validar aquilo que a gente acha ou que a gente propõe, nada disso. É porque a gente sabe o impacto que isso tem do ponto de vista populacional, porque isso implica que outros médicos e principalmente outras nutricionistas, porque muitas vezes o que a gente vê hoje em dia também são nutricionistas com receio de adotar uma dieta low carb, porque muitas vezes os médicos acabam não corroborando isso. E a gente recebe diversos directs relacionados a isso, principalmente no interior, quando a variedade de médico acaba não sendo muito grande. Então, quando sai em diretrizes, isso de certa forma se torna mais popular, digamos assim, e os profissionais de saúde, embora com vasta evidência científica, já previamente, de outros estudos e há muitos anos, eles se sentem mais confortáveis a adotar a dieta low carb como uma estratégia alternativa e talvez a melhor estratégia, que é o que a gente vai discutir aqui hoje na live, para o tratamento do diabetes ou para o emagrecimento. Diga, Souto. Eu ia comentar, Rodrigo, que a ideia de se fazer diretrizes baseadas em evidência foi uma dessas ideias boas que foi feita com a melhor das intenções, mas que acabou tendo um pouco de resultados não previstos, né? Quando se colocou em prática. O exemplo disso que eu vou colocar é o seguinte: antes do movimento da medicina baseada em evidências, cada médico fazia do seu jeito, cada um fazia do jeito que aprendeu na faculdade ou que o seu professor ensinou, né? E as diretrizes vieram o quê? A tentar regrar isso, né? Então vamos colocar aquilo que a melhor literatura propõe, aquilo que os ensaios clínicos, que as revisões sistemáticas propõem, num documento que vai ser elaborado por especialistas, os mais conhecidos, de modo a regrar a prática médica. A ideia era boa, né? No entanto, o que acontece é que a diretriz ela acabou, por um lado, homogeneizando a conduta, por outro lado, engessando a conduta, né? Porque o que acontece é que muitas vezes essas diretrizes têm um tempo glacial, como a gente diz, né? Levam muito tempo para mudar. Novas evidências surgem já, digamos, há mais de 20 anos, como é o caso de low carb para diabetes, e as diretrizes, no entanto, até então, não estavam refletindo isso. E o que eu vou falar agora não deveria acontecer, mas é cada vez mais comum, que as diretrizes não contemplam coisas que já estão bem estabelecidas na literatura. E aí, o profissional que está por dentro da literatura daquela área acaba com receio de empregar aquilo no seu dia a dia e ser acusado de não estar seguindo diretrizes, né? De modo que é o aspecto duplo da diretriz. Por um lado, ela veio a botar fim numa bagunça que era cada um fazer do jeito que achava, né? Por outro lado, ela acabou, infelizmente, engessando um pouco a prática. E por isso que a gente festeja quando as diretrizes evoluem, quando elas catch up, né? Quando elas se atualizam com as melhores evidências. O Souto sempre comenta isso, que muitas pessoas seguem low carb enfim, porque gostam da estratégia, gostam do alimento que estão disponíveis dentro da estratégia low carb, tem uma certa afinidade. Então, sei lá, eu, por exemplo, eu nunca fui obeso, eu não tenho diabetes, mas eu gosto desse tipo de alimentação, é algo que eu como e me sinto bem, tenho prazer, tudo isso. Então, tem pessoas que seguem low carb por uma questão de afinidade, porque gostam de fato de low carb. E tem pessoas que precisam fazer uma dieta com menos carboidrato. Ou seja, essas pessoas, por mais que elas prefiram outro tipo de alimentação, elas deveriam seguir uma dieta low carb como uma medida terapêutica para as doenças que elas adquiriram ao longo da vida por causa de hábitos ou, eventualmente, por enfim, um azar, digamos assim, do destino. No caso de alguém que tem diabetes tipo 1, quem tem diabetes tipo 1 não necessariamente tinha hábitos ruins, mas do nada, por exemplo, o corpo para de produzir insulina e essa pessoa se torna intolerante, digamos assim, ao carboidrato, à glicose, porque eles param de produzir a insulina.
E é justamente isso que a gente queria discutir hoje aqui nessa live e falar desse benefício terapêutico da dieta low carb para quem precisa fazer uma dieta com restrição de carboidrato. E que aí, enfim, existem diversas indicações, inclusive para outras doenças que têm benefício, mas sem sombra de dúvidas, em relação aos estudos, o que a gente tem mais evidência é no tratamento do diabetes, principalmente no diabetes tipo 2, mas já com algumas evidências também no tratamento do diabetes tipo 1. E aí, aqui, Souto, eu acho que é bom a gente fazer uma distinção muito clara já no começo, para que não tenha dúvidas, né? Então, o diabetes tipo 2, existem vários tipos de diabetes, tá bom? Não é só diabetes tipo 2 e diabetes tipo 1, mas de uma maneira prática a gente poderia dividir nesses dois grupos. O diabetes tipo 2 é esse que vocês estão, que tem maior quantidade, inclusive, que está mais associado ao excesso de peso, a síndrome metabólica, então são pessoas que têm aumento do triglicérides, gordura no fígado, obesidade, basicamente tem resistência à insulina, tá? Esse tipo de diabetes é esse diabetes que a gente fala que tem um enorme benefício com low carb, e a gente vai enumerar quais são esses benefícios e os cuidados que são precisos na hora de implantar a estratégia, e que você pode, inclusive, colocar o diabetes tipo 2 em remissão, em reversão da doença. E tem o diabetes tipo 1, e aqui eu acho que a gente tem que deixar claro logo no começo, por quê? Porque o diabetes tipo 1, ele precisa de insulina, sempre. Não existe Sempre. chance, não tem dieta alimentar que seja capaz de curar o diabetes tipo 1. Tem diversos benefícios, a gente vai enumerar eles mais para frente, mas é importante entender que o diabetes tipo 1, o seu corpo não produz mais insulina por causa de uma doença autoimune. Então, simplesmente restringir o carboidrato não vai fazer que o seu corpo produza a quantidade mínima de insulina. E é importante reforçar isso porque frequentemente a gente recebe directs, e até hoje nas mensagens da postagem, a gente recebeu alguém sempre falando isso: puxa, eu tenho diabetes tipo 1 e nenhum médico até hoje suspendeu a minha insulina. E ainda bem que não aconteceu isso, Ainda porque bem de que não. fato, um diabético tipo 1, quando suspende a insulina, o risco é de cetoacidose e óbito. Então, assim, diabético tipo 1, não importa a dieta que você faça, o uso da insulina se faz sempre necessário. O benefício da low carb é diminuir a quantidade de insulina que você precisa. Rodrigo, eu vou ler para as pessoas um pequeno resumo dessa nova diretriz da Diabetes Canadá, para salientar o avanço que está contido e também para a gente lembrar mais uma coisa, então, no que diz respeito a diretrizes. Tá? Então, primeiro, quando eles estão falando de diabetes tipo 2, eles dizem assim: essa revisão indica que uma dieta baixa em carboidratos pode ser eficaz para perda de peso, melhor controle glicêmico, com redução na necessidade de terapias anti-hiperglicêmicas, ou seja, de medicamentos. Outras abordagens de dieta também podem ser eficazes para a perda de peso e controle glicêmico, mas não o alcançaram ao mesmo tempo que reduzem a necessidade de terapias anti-hiperglicêmicas, ao contrário da low carb, o que é um resultado significativo. Então, esse é um primeiro fato que a gente sempre salientou, né? Eu, você, a gente quando fala, comenta isso, que, sim, existem estudos que mostram outras estratégias dietéticas produzindo melhoras no controle glicêmico, mas sempre associado a medicamentos. Enquanto nós temos os estudos com low carb mostrando a mesma melhora, porém com redução dos remédios. Né? E eu ouso dizer que se a gente perguntar para 100 pessoas, você gostaria de tomar menos remédios? Eu acho que 95 pelo menos vão dizer que sim, né? Sim, sim. Bom, segue a Diabetes Canadá. A revisão sugere ainda que as dietas com muito baixo teor de carboidrato, ou seja, a very low carb, a cetogênica, né, podem ser superiores às dietas comparativas mais altas em carboidratos para melhorar o controle glicêmico, o peso corporal e podem reduzir a necessidade de medicamentos. Né? Então, mais uma vez, é algo que para nós não é novo, mas é quase emocionante ver isso na diretriz. Né? E aí, mais para o final, eles dizem assim: dietas saudáveis com baixo ou muito baixo carboidrato podem ser consideradas um padrão de alimentação saudável
para indivíduos que vivem com diabetes tipo 1 e tipo 2, para a perda de peso, controle glicêmico aprimorado e ou para reduzir a necessidade de terapias anti-hiperglicêmicas. E aí vem o parágrafo que eu acho o mais importante, e acho que eu queria ver o seu comentário sobre isso, Rodrigo, porque a gente vê isso no dia a dia, é um problema. Então, o que diz a Diabetes Canadá? Na ausência de evidências claras para apoiar recomendações generalizadas, né, ou seja, que todo mundo deveria seguir uma mesma estratégia, então, na ausência de evidências claras para apoiar recomendações generalizadas e com os resultados positivos experimentados por pessoas que seguem dietas com baixo ou muito baixo carboidrato, agora vem a parte importante. Os prestadores de serviço de saúde, os profissionais de saúde, precisam trabalhar como parceiros de indivíduos que buscam identificar um padrão alimentar ideal e sustentável que se adapte às suas preferências individuais. Os profissionais de saúde devem procurar envolver-se com os pacientes em relacionamentos de apoio que respeitem a tomada de decisão compartilhada. E pelo que a gente escuta em consultório, não é bem isso que acontece, né? Sim, sim. E teve até, eu perdi aqui o nome de quem falou, é um estudante de nutrição, falando, puxa, de fato, sair nesses guidelines é muito importante, porque na minha faculdade, eu já estou acabando, enfim, eu não sei, eu perdi aqui o comentário dele, e eu mal escutei falar de low carb, geralmente quando se fala de low carb, é falando mal. Então, querendo ou não, sair do guideline é uma possibilidade para que as faculdades também vão, com o tempo, vão mudando a forma como eles ensinam os seus alunos. Isso que você disse de fato, Souto, é muito comum atender no consultório, inclusive pessoas que tiveram um sucesso extremo com dieta low carb, muitas vezes fizeram até Atkins, né? E pararam de fazer porque foram desestimuladas por algum profissional de saúde. E aí reganham todo o peso perdido. Inclusive para quem está seguindo, enfim, gostaria de encontrar algum médico, um nutricionista que segue a linha low carb, no blog do Souto, no Ciência Low Carb, lá do lado direito em cima, tem um linkzinho, lista de profissionais, que são profissionais que a gente sabe que seguem a linha low carb, que tem uma linha de pensamento muito parecido com a nossa nesse sentido, porque foram profissionais que fizeram o curso do Diabetes à Solução. Então isso acaba também eliminando esse risco de pessoas que vão extremamente felizes, até porque muitos que chegam no consultório já estudaram sobre low carb, às vezes já estão seguindo, já perderam peso, estão se sentindo bem e acabam sendo desestimulados pelo profissional de saúde. Então, de fato, esse é um conceito, e talvez eu acho que tenha sido um dos pontos mais relevantes aí do guideline do Diabetes Canadá, é isso, falar, olha, se você é profissional de saúde, apoie a pessoa que quer fazer low carb, né? Ou que está fazendo, está tendo bom resultado, porque a evidência demonstra que é uma estratégia segura. No início, no parágrafo, nos parágrafos iniciais desse paper do Diabetes Canadá, eles explicam o seguinte, ó, deixa eu achar aqui para vocês, porque eu achei também muito legal. Né? Que a recomendação de consenso do Diabetes Canadá anterior, que começava em 45% de carboidratos para cima, aí olha o que eles escrevem. Não tinha como intenção restringir as escolhas dos indivíduos com diabetes que seguem padrões dietéticos abaixo deste nível, abaixo de 45%. Tá? Nem reduzir o acesso deles ao suporte dos profissionais de saúde. Ao contrário, refletia a ausência de evidências convincentes da superioridade de qualquer dieta particular e para todas as pessoas. Mas não indicava que as pessoas não poderiam optar uma dieta... Então é aquilo que eu estava falando da diretriz. Quando eles fizeram uma diretriz, era uma recomendação geral e tal. E o que essa diretriz ela foi tomada pelos profissionais de saúde? Como um evangelho. Tem que ser aquilo. Não pode ser menos do que 45%. E eles estão dizendo, pessoal, mesmo quando nós fizemos a diretriz anterior, não era assim que não podia ser menos que 45%. Eles colocaram 45% como, cara, era como eles achavam que era o melhor na época. E aí vem o parágrafo onde eles dizem, olha, de 2017 para cá, metade do mundo
em termos de low carb, em termos de diabetes, começou a adotar low carb. Mais uma vez, a Associação Americana do Diabetes, a Associação Europeia do Diabetes, a Associação do Reino Unido, a Associação da Austrália. Então, diz, bom, agora nós fizemos a revisão e estamos adotando também. Tá? E, então, esse parágrafo final, concordo com você, ele é muito importante. Passa a ser uma recomendação oficial lá, e que bom que passe um dia a ser aqui também, que o profissional de saúde, ele deveria dar apoio, dar os parabéns para o paciente que chega para ele, doutor, olha só, a minha hemoglobina glicada, que era 8, ela agora está 5,6, e o que eu fiz foi só mudar a minha alimentação. E a gente tem que abraçar esse paciente, dizer parabéns, aquilo que você está fazendo está dando certo. Aliás, me deu umas dicas para eu dar para o meu próximo paciente. Né? E eu e você, Rodrigo, muitas vezes já atendemos pessoas que vêm nos buscar como segunda opinião. Por quê? Porque foram praticamente enxotadas do consultório do médico ou do nutricionista, porque afinal, como isso, você não está comendo pelo menos 45% a 60% de carboidratos na sua dieta. Tem um ponto que você citou que é interessante, que é a diminuição do uso de medicamentos. Tem um artigo muito bacana, depois eu até ponho o link nos stories, que chama Os 50 anos perdidos do diabetes, do tratamento do diabetes. Porque a ideia é o seguinte, isso vale principalmente para o diabetes tipo 2. Quando a gente foca no tratamento da glicemia, somente no tratamento da glicemia, e foi isso que foi feito por muito tempo no tratamento do diabetes tipo 2. Veja, por que a gente quer tratar o diabetes? Esse é o primeiro ponto de partida. A gente quer tratar o diabetes porque, principalmente, tudo bem, para prevenir complicações agudas, cetoacidose, mas veja que isso acontece só em casos extremos, mas a principal preocupação de do tratamento do diabetes é evitar as complicações no longo prazo, diminuir mortalidade, e a principal causa de morte acaba sendo doença cardiovascular, né? Então, infarto, derrame. Quando a gente foca somente no tratamento da glicose no sangue, a gente diminui o que, basicamente? O que a gente sabe dos estudos? Que a gente está diminuindo só as complicações microvasculares. Então, diminui a quantidade de retinopatia, problema nos olhos, diminui a incidência de doenças nos rins, mas essas complicações macrovasculares não diminuem. E por muito tempo, por esses 30, 50 anos, os medicamentos eles eram aprovados sem que ninguém avaliasse o desfecho do ponto de vista cardiovascular. Então, os primeiros medicamentos, e isso inclui esses medicamentos que estimulam a produção de insulina, o uso da insulina como terapia inicial. Então, veja, você é capaz de controlar a glicose no sangue de uma pessoa com qualquer dieta, desde que você aumente progressivamente a quantidade de insulina. E o que foi se vendo depois é que esses medicamentos não melhoravam esses desfechos, embora eles diminuíssem a quantidade de glicose no sangue, o desfecho principal, mortalidade, essas pessoas morrem menos, infartam menos, isso não diminuía. Inclusive, tem estudos demonstrando até que o uso de insulina precoce, em quem não tem necessidade, tem resistência à insulina, você inclusive pode piorar o prognóstico desses pacientes. Por quê? Porque talvez o maior problema, ou um problema tão preocupante quanto o aumento da glicose no sangue, seja o aumento da insulina, a hiperinsulinemia, a resistência à insulina, que é algo que a gente fala muito, seja no curso, seja no blog, enfim, seja nas postagens, que é essa questão da resistência à insulina, que acaba sendo a causa base para diversas outras doenças. Algumas pessoas vão manifestar resistência à insulina com aumento da glicose no sangue, outras vão manifestar isso com aumento do triglicérides, outras com diminuição do HDL, outras infartando, outras tendo AVC, outras tendo síndrome dos ovários policísticos, outras tendo doença de Alzheimer, que hoje é dito como uma resistência à insulina cerebral. Então veja que quando você adota uma dieta low carb, e você diminui o uso desses medicamentos, isso acaba sendo fantástico, porque você está agindo não só na glicemia, você está agindo na causa, porque entrando menos glicose, você vai produzir menos insulina, você melhora a resistência à insulina também. Em outras palavras, você não deveria estar se medicando só para continuar comendo aquilo que você já não deveria estar comendo em primeiro lugar. Né? Você dá o exemplo do camarão, como é que é, Souto? O exemplo do camarão é assim, imagina que você é alérgico a camarão, né?
E aí eu digo assim, não, mas camarão é muito gostoso. Não é justo você ser privado do camarão, é uma delícia. Né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar antialérgico, vou te dar corticoide via oral, uma dose alta, né? E deixamos à disposição uma seringa, uma injeção de adrenalina, caso feche a glote, né? Para que você possa comer camarão. Aí você fica comendo camarão, usando corticoide, tendo todas as complicações de todos os remédios que você está usando só para poder comer aquilo que você não deveria comer em primeiro lugar. Né? Então, ninguém faz isso. Né? Ninguém sugere que as pessoas tomem remédios apenas para poder tolerar uma coisa que, se elas tirassem, o problema terminava. Você não vai ter um pneumologista que sugira que a pessoa use uma bombinha para ter menos bronquite, que é para poder continuar fumando. Né? O pneumologista até pode dar a bombinha, mas ele sempre vai insistir que você tire a causa. Vamos pegar a doença celíaca, né? A pessoa come glúten, tem cólicas, tem má absorção de nutrientes, tem diarreia. Imagina se o gastroenterologista dissesse assim, não, mas pão é tão gostoso. Quem sabe você continua comendo pão e toma esse Mosec aqui para ter menos diarreia. Né? É isso, pessoal, que nós estamos fazendo com os diabéticos, com uma dieta de alto carboidrato. A gente começa medicando com metformina, depois metformina mais um segundo remédio, depois mais um terceiro remédio. Quando finalmente os remédios não funcionam mais, a gente começa a administrar insulina exógena. Para quê? Para que a pessoa possa continuar consumindo aquilo que o corpo dela não tolera, aquilo que está causando a doença. Tá? Então é muito louco e é uma coisa que me parece dentro da medicina específica do diabetes. Eu acho que eu não me lembro uma outra situação que seja assim. É incrível. Porque eu acho que o foco foi muito na glicemia, que acaba sendo um desfecho secundário, digamos assim. Né? Tem esse ponto. E uma parte Alguém escreveu ali, meu irmão toma antialérgico para comer camarão. Tá bom, mas não é o médico dele que manda, né? Tem uma outra preocupação, é que se a gente for pensar no SUS, os medicamentos liberados no SUS são justamente esses que pioram, né? Então são esses medicamentos que estimulam a produção de insulina, então glibenclamida, glicazida, que são esses medicamentos que estimulam o pâncreas a produzir ainda mais insulina. E aí a gente tem um problema duplo nessa população, porque embora a gente saiba que esses medicamentos são prejudiciais, querendo ou não, a gente também sabe que essa população mais carente, às vezes elas têm dificuldade em seguir uma dieta low carb. E aí não é nem que uma dieta low carb seja necessariamente cara, pelo contrário. É absolutamente possível você seguir uma dieta low carb gastando pouco. Mas para aquela pessoa que ganha R$1.000 por mês para sustentar a família e vive com a cesta básica, que é até uma discussão que a gente está tendo recentemente na BLC, se você for pegar a cesta básica, basicamente o que ela tem é farináceos, é açúcar. E muito, muito, muito pouco de proteína, de vegetais de baixo amido, frutos, enfim. Essas pessoas, elas têm uma alimentação também muito carente, o que dificulta. Não impossibilita, mas dificulta. É bem como você disse, é bem complicado. Na verdade, o problema é a gente ver a doença só como o sintoma dela. Você colocou antes, assim, um dos sintomas do diabetes é ter a glicose elevada. Mas tem vários outros. O pessoal perguntou várias vezes aqui, síndrome dos ovários policísticos é um dos sintomas da hiperinsulinemia, da resistência à insulina, insulina elevada. Gordura no fígado, aumento da gordura abdominal, pressão alta. Né? Tem um catatal de patologias que estão associadas à hiperinsulinemia e a glicose elevada é uma dessas coisas. E aí você pegar e usar um remédio como a glibenclamida, que faz com que aumente a produção de insulina, bem, a glicose, que é o sintoma, está controlado, mas a insulina está cada vez mais elevada, a pessoa ganha mais peso. Né? E, então, uma das coisas interessantes é que se você usa low carb, como diz a Diabetes Canadá, né, agora você pode ao mesmo tempo melhorar a sua glicose e reduzir a quantidade de remédios. Isso aí eu acho que é a parte mais importante da coisa. Souto, Rodrigo, diga. Oi, fale.
Não, Não, eu eu ia ia dizer que pontuar qualquer coisa eu tenho aqui também umas perguntas que o pessoal perguntas, é. deixou nas nossas O que eu ia, postagens que a eu gente ia pode ir pontuar só uma respondendo. coisa até que alguém pontuou e eu lembro que eu vi na sua postagem também. Então veja que quando você começa a fazer low carb, esse é um dos cuidados importantes, independentemente da perda de peso, você já precisa reduzir os seus medicamentos, principalmente esses medicamentos que aumentam o risco de hipoglicemia. Então, se alguém perguntasse assim, puxa, qual que é o risco de um diabético fazer uma dieta low carb, ter hipoglicemia? Esse é o risco. Mas esse é um risco que, digamos assim, ele é facilmente gerenciado e é um risco bom, porque é sinal que você vai precisar de menos medicamento, porque o risco de hipoglicemia não é pela diminuição do carboidrato, é por você ter diminuído o carboidrato e continuar usando mais medicamento do que precisa. Então, se alguém perguntar qual que é o risco principal é ter hipoglicemia e por causa disso, quem for adotar uma dieta low carb e tiver diabetes, é importante que faça esse ajuste dos medicamentos antes. Então, esse é um ponto importante. Veja que a diminuição do medicamento acontece antes da perda de peso, seja para quem tem diabetes tipo 2, seja para quem tem diabetes tipo 1. Então, se você faz uso de medicamentos que estimulam a produção de insulina, como esses que eu mencionei, sulfonilureias, então, glicazida, glibenclamida, ou você faz uso de insulina, o seu médico precisa ajustar a dose antes. Tem outro medicamento que aí não é nem pelo risco de hipoglicemia, que são esses glicosúricos, que são esses que eliminam glicose pela urina, que para você fazer uma dieta low carb, principalmente uma dieta cetogênica, você tem que conversar bem com o seu médico, porque o seu médico precisa ter certeza que o seu pâncreas produz um pouco de insulina, porque aí tem o risco oposto de cetoacidose diabética, mas novamente, pelo remédio, não pela Pelo dieta. remédio. Eu já vou aproveitar e engatar a pergunta aqui de um dos seguidores aqui. Jardiance, com qual medicamento substituir? Eu acho que nós não vamos entrar no detalhe de com qual substituir, porque isso é uma questão que cada médico vai decidir com o seu paciente. Mas o Jardiance é um desses remédios que o Rodrigo estava citando, assim como o Forxiga, né, o Forxiga, são remédios glicosúricos. Eles fazem você urinar uma quantidade maior de glicose. São medicamentos muito bons para aqueles pacientes que têm uma insulina bem elevada. Né? Uhum. Mas para aqueles diabéticos tipo 2 que já produzem pouca insulina, que são diabéticos há muitos anos, na vigência de uma dieta low carb, estes remédios podem provocar cetoacidose diabética, que é uma complicação bem grave, de modo que o médico que vai conduzir esse caso deve saber disso, solicitar o exame de insulina, de peptídeo C, para saber qual é a reserva de insulina desse pâncreas. E a pessoa pergunta também sobre Jardiance e Covid. E a verdade, né, Rodrigo, saiu aí algum estudo que sugere que se uma pessoa tiver Covid-19 na vigência desses glicosúricos, aumenta o risco de cetoacidose. Cetoacidose. É. Acho que aí talvez tenha que conversar com o médico para ver qual que vai ser a troca necessária, mas assim, não suspender o Jardiance, enfim, o glicosúrico, com medo de um dia poder pegar Covid. Tá? Não faça isso, porque muitos têm o seu diabetes controlado por causa do uso do glicosúrico. Então, eu tive um paciente que... Um paciente não, na verdade, ele era pai de um amigo que suspendeu o medicamento dele quando ele soube disso, mas ele não tinha. Ele não estava infectado. E aí, esse meu amigo mandou uma mensagem falando: olha, meu pai está com glicemia de 250, porque ele suspendeu com medo de pegar Covid. Então, não façam a suspensão preventiva, digamos assim, porque lembre-se que um dos principais fatores de risco para a forma grave do Covid é justamente a hiperglicemia. A Então, glicose elevada. exato. Então, estar descompensado do diabetes nesse momento não é uma boa opção. Alguém perguntou ali, quem tem pré-diabetes, a low carb retarda o diabetes? Não, não retarda, ela evita. Né? Pessoal, diabetes tipo 2, eu vou fazer uma afirmação aqui que talvez para alguns seja polêmica. Diabetes tipo 2 não é destino, é uma opção de vida. Né? Diabetes tipo 2, ninguém precisa desenvolver diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2 é uma doença de estilo de vida. Né? Que E nem requer precisa ganho ter, de... e nem precisa ter para o resto da vida. Talvez isso seja uma coisa interessante também, e que eu acho que Exato. no futuro isso vai mudar nas diretrizes também, aquilo de é uma doença crônica e progressiva, porque é o que está na definição do diabetes tipo 2,
talvez isso num futuro mude. Ela não necessariamente precisa ser crônica, você é capaz de reverter e colocar ela em remissão, e aí vai ter uma discussão filosófica do que é um, o que é outro, mas muito menos ser progressiva. Se você mudar o seu estilo de vida, ela não necessariamente se torna progressiva. Né? Então, o diabetes tipo 2, enquanto o pâncreas ainda funciona, você consegue reverter. E o pré-diabetes, no qual, por definição, o pâncreas ainda funciona, bom, tem estudos publicados mostrando a reversão. Existe um estudo que está referenciado no meu blog lá, que é um estudo de alguns anos atrás, acho que de 2016, uma coisa assim, que mostra que 100% dos pacientes que adotaram uma dieta pobre em carboidrato e mais rica em proteínas colocaram a sua pré-diabetes em remissão num período curto de poucos meses. Né? Então, assim, a gente sabe que é uma coisa desnecessária. Mais uma pergunta aí, Rodrigo. Low carb como estratégia antidiabética versus adesão do paciente. A vida no papel é muito diferente da vida real. Sim, com certeza, não tenho dúvida disso. E isso vale para qualquer mudança do estilo de vida, não só para dieta, não só para low carb principalmente. E talvez seja um cuidado assim muito, muito importante na hora de avaliar esses estudos de longo prazo. Porque é muito difícil você igualar dietas quando você faz essa análise no longo prazo, de 2 anos, de 3 anos, 4 anos, porque aí todas passam a ter o mesmo resultado. Não porque elas são iguais, mas porque as pessoas param de seguir. Então, se a gente fizesse, se a gente coloca isso em outros exemplos, fica muito mais claro para a gente entender. Então, imagina se a gente coloca, por exemplo, que um grupo foi orientado a parar de fumar, o outro grupo foi orientado a não parar de fumar, e no final eles avaliaram a quantidade de câncer de pulmão, sei lá o quê. E aí no final do estudo eles chegam à conclusão que parar de fumar ou não parar de fumar é a mesma coisa para câncer de pulmão. Mas quando você para ver, todos continuaram fumando, ou seja, aqueles que estavam fumando inicialmente foram orientados a parar de fumar, eles pararam, mas voltaram a fumar depois. O mesmo em relação à atividade física. Então você orienta para um grupo fazer musculação e para o outro grupo correr diariamente. Você quer avaliar a quantidade de massa muscular depois de um ano. E aí depois de um ano você observa que os dois grupos têm a mesma quantidade de massa muscular. Mas aí você vai ver o grupo que foi orientado a fazer musculação não fez musculação, o grupo que foi orientado a correr também não correu, ou seja, os dois grupos continuaram iguais. E aí você não consegue avaliar no longo prazo. Então isso é algo que tem que ser sempre, sempre levado em consideração. Sim, de fato não vão ser todos que vão seguir a dieta low carb, seja por preferência alimentar, seja porque comem por outros motivos que não seja relacionado à doença, enfim. Veja que o maior problema de uma aderência à dieta são questões emocionais. As pessoas usam a comida como válvula de escape. Às vezes é por uma questão financeira, também pode ser, como a gente disse, uma pessoa que sustenta a família com um salário mínimo, talvez tenha mais dificuldade mesmo para não ter uma alimentação baseada em alimentos ultraprocessados, em farináceos, porque é um tipo de alimentação que, querendo ou não, é mais barata. Então, vão ter diversos outros fatores. Mas o ponto é, vão ter pessoas que querem seguir, ou seja, que se adaptam a esse tipo de alimentação ou que estão dispostas a sacrificar um prazer momentâneo relacionado ao prazer de comer esses alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar, para ter a sua doença controlada, para ter a certeza de que não vão ter, ou que pelo menos vão diminuir o risco de ter complicações no futuro. E é justamente para essas pessoas que a gente precisa oferecer. Ou seja, o fato das pessoas, talvez algumas, terem dificuldade de adotar uma estratégia, não dá respaldo para que a gente não oriente essa estratégia. São coisas completamente diferentes. Exatamente. O exemplo da atividade física. Eu nunca vi ninguém, Ministério da Saúde, médicos, dizerem assim, eu não vou recomendar que as pessoas façam exercício, porque a maior parte das pessoas que se matriculam numa academia em janeiro, em junho, já não está frequentando. Então é melhor nem recomendar? Não, a gente recomenda aquilo que a gente sabe que é o melhor, mesmo sabendo que é da natureza humana, que nem todo mundo vai ter a persistência, mas a nossa obrigação é dizer o que é o melhor, tá certo? Seja na alimentação, seja no resto. A Dani Cavalcante fez uma pergunta lá na postagem. Oi, fale. Não, e sabendo que é melhor,
quais são as estratégias que a gente pode utilizar para garantir a aderência dessa pessoa e não mudar a estratégia. Né? Se você sabe que aquela estratégia é a melhor para aquela doença, que vai diminuir o custo do tratamento, que vai diminuir as complicações, enfim, então a questão não é deixar de adotar essa estratégia, é justamente criar condições para que o seu paciente consiga implementar essa estratégia. Eu acho que tem que ser outra visão. Então ela pergunta assim, ó, com a low carb o diabético pode ficar muitas horas sem comer? A pergunta é bem interessante e tem a ver com a questão da hipoglicemia. Então deixa eu deixar uma coisa bem clara para vocês. Nenhum tipo de dieta causa hipoglicemia. Tá? O que causa hipoglicemia é remédio. Então a hipoglicemia vai ser causada numa pessoa que está usando insulina injetável, tá? E, por exemplo, não come ou come low carb e não ajustou as doses da insulina para baixo. Então ela tem insulina demais. Mas é a insulina que causa hipoglicemia. Da mesma forma, a pessoa está usando um desses remédios hipoglicemiantes, como a glibenclamida, a glipizida, e aí, por causa do remédio, ela tem hipoglicemia. Low carb por si só, ou jejum intermitente por si só, não é causa de hipoglicemia, tá bem? Então, com a low carb ou sem a low carb, um diabético que não esteja usando insulina e que não esteja usando remédios hipoglicemiantes que produzem aumento da insulina, pode ficar muitas horas sem comer, sem problema. Aliás, né, Rodrigo, todos os estudos que eu me lembro de ter visto, todos, sem nenhuma exceção, sobre jejum intermitente, mostraram melhora da resistência à insulina, diminuição dos triglicerídeos, aumento do HDL, redução da insulina de jejum. Eu não me lembro de ter visto nenhum que não tenha mostrado benefício. Bom, e aí tem o exemplo do próprio Jason Fung, que usa jejuns prolongados justamente para tratar o diabetes tipo 2. Então, pelo contrário, né? Quem tem diabetes tipo 2, o jejum pode ser uma ótima ferramenta. Aliás, o Jason Fung tem um relato de 3 casos. Bom, todo mundo que trabalha com isso tem relato de incontáveis casos, mas eu estou dizendo que ele tem relatos de 3 casos publicados na literatura, né, que resolveu o diabetes tipo 2 só com jejum. Então não era nem low carb, era jejum. Né? Souto, e aproveitando essa questão do jejum, só porque eu vi alguma pergunta relacionada a isso. Tem que lembrar que para quem tem diabetes tipo 2, o diabetes tipo 2 está muito associado ao excesso de peso, à obesidade por si só, e a gente sabe que o tratamento da obesidade é algo extremamente difícil por ser multifatorial. Então tem essa parte da dieta, que é um braço do problema, mas existe toda uma questão comportamental, de hábitos envolvida, que de fato, eu vi aqui várias pessoas mencionando que é muito difícil mudar isso, a gente sabe que é difícil, ninguém está dizendo que é fácil. Tá? É que é mais difícil quando você adota uma dieta que você passa fome. Acaba sendo muito mais difícil. Ou uma dieta que você não tem saciedade. Ou quando você faz uma dieta que os alimentos que você come fazem com que você queira comer mais. Então, assim, difícil sempre vai ser. Quando você adota uma dieta low carb, na prática, o que você está tentando fazer é eliminar parte do problema, que é a fome, é a falta de saciedade, é essa questão de você comer e querer comer mais, que muitas vezes é o que esses ultraprocessados fazem. Mas tem um link com o jejum que é interessante, que é assim, a diminuição do medicamento você faz logo no começo. Então, antes da pessoa emagrecer, você diminui o medicamento. O mesmo para o diabético tipo 1. Vai começar, muitas vezes diminui a insulina basal, diminui, enfim, a dose de insulina das refeições. Mas tem que lembrar que para o diabético tipo 2, para ele colocar a doença em remissão, não basta simplesmente diminuir o carboidrato, ele vai precisar emagrecer. E aí, para emagrecer, o déficit calórico vai se fazer necessário. E aí, foi algo que você colocou até no Telegram, porque vai muito de encontro a esse último estudo que o Kevin Hall publicou, porque, veja, não adianta fazer low carb e se entupir de gordura se o seu objetivo é perder peso. Se você diminuir o carboidrato, mas suplementar muita gordura, comer alimentos que sejam tenham muita energia por gramagem, muita energia, pouca proteína também, teoricamente o seu corpo vai estar utilizando gordura como fonte de energia, mas a gordura da sua dieta e não a gordura do seu corpo. E acho que esse estudo que você mencionou no Telegram, quem ainda não está no Telegram do Souto, ele vai mencionando vários estudos lá, e esse último do Kevin Hall foi muito interessante,
que ele demonstrou isso. Assim, veja, se você fizer uma dieta low carb, mas comer muita gordura, talvez isso não impacte muito na perda de peso. Isso vai diminuir a velocidade da sua perda de peso. Eu costumo pensar assim, a pessoa que nunca fez low carb, está sendo apresentada pela primeira vez a essa abordagem, que tem como objetivo emagrecimento, eu penso, é tanta novidade que a gente tende a simplificar a mensagem, né? Então a gente diz, olha, vamos esquecer essa ideia de ter que ficar contando calorias de tudo, vamos esquecer essa ideia de que a gordura natural dos alimentos vai entupir suas artérias, vamos esquecer essa ideia de que, nossa, você não pode comer um abacate porque ele é uma fruta muito calórica, e vamos nos focar o quê? Em comida de verdade e baixo carboidrato. Para a grande maioria das pessoas, isso já vai provocar uma redução espontânea do apetite, sim, a pessoa vai melhorar a saúde, vai se sentir melhor, vai perder peso. Tá? Agora, o que acontece é que a maioria das pessoas que tem dificuldade com peso tem algum grau de compulsão alimentar. Isso é bem comum. Né? Então a pessoa na realidade não come só porque está com fome, come para liberar endorfina no centro do prazer e da recompensa no cérebro. E é natural que a pessoa troque uma compulsão pela outra. Né? Então a pessoa para de comer o carboidrato, bom, ela começa a fazer coisas que dão muita recompensa e que são pobres em carboidrato. Aí entra a receitinha, entra o brownie low carb, entra alimentos bastante gordurosos e concentrados em calorias, como é o caso dos queijos, os laticínios em geral, né? Nata, creme de leite, cream cheese, mas também as nuts, pastas de nuts, pasta de amendoim, pasta de avelã com cacau, essas coisas que são irresistíveis. Então a pessoa, na realidade, ela está voltando a comer não por fome, mas na busca do prazer. Então quando essa pessoa chega para consultar, normalmente ela diz assim, mas eu já não estou comendo carboidrato. Né? E aí entra esse conceito que alguém está perguntando várias vezes aqui, que é assim, vamos falar da densidade energética dos alimentos. Que esse estudo do Kevin Hall, que eu comento lá no meu Telegram, mostrou que mesmo uma dieta bem alta em carboidrato e pobre em gordura, quer dizer, o oposto de uma low carb, o oposto de uma cetogênica, pode provocar uma redução até maior do apetite, desde que ela seja bem pouco densa em calorias, bem pouco densa em energia. Né? E aí o que eu comentei lá no Telegram é assim, você pode ter exemplos de alimentos mais densos ou menos densos em energia, tanto numa dieta baseada em animais, como numa dieta baseada em plantas, que era o que o Kevin Hall estava falando lá. Né? Uhum. Então, por exemplo, um ovo é um produto de origem animal que tem uma baixa densidade energética. A maior parte do ovo é água e tem bastante proteína ali. Né? Ao mesmo tempo, se eu pegar um queijo, ele é um produto de origem animal que tem uma altíssima densidade energética. Ele tem mais gordura do que proteína. E se eu pegasse e esculpisse um ovo a partir de queijo, esse ovo teria, imagino que a caloria de talvez 6 ou 7 ovos no tamanho de um único ovo. Né? Porque ali não tem água, ali o queijo ele é naturalmente desidratado, a densidade, quer dizer, a quantidade de calorias, de energia por grama é muito maior. E em vegetais é a mesma coisa, quer dizer, eu posso ter uma banana, né? E eu vou comparar essa banana com uma pasta de amendoim. Ambas coisas são vegetais, mas vocês imaginem uma quantidade de pasta de amendoim equivalente ao volume de uma banana. Deve ser o equivalente à caloria de um cacho de bananas. Sim. Né? Então, essa é a ideia da densidade calórica. Então, low carb, por si só, tende a produzir um consumo calórico um pouco menor, mas a gente tem que estar um pouquinho atento para esse conceito da densidade, ou seja, a quantidade de energia por grama, né, Rodrigo? Que é um dos problemas dos alimentos ultraprocessados. Então, as pessoas, elas normalmente linkam produtos ultraprocessados, principalmente doce, com carboidrato refinado com açúcar. Mas não se pode esquecer que esses alimentos, eles não são ricos somente em açúcar. Eles são extremamente ricos em gordura também. Gordura, enfim, poliinsaturada, gordura vegetal, mas é uma junção ali do açúcar com a gordura. Quando você pega um sorvete,
é açúcar com gordura. Quando você pega um chocolate, é açúcar com gordura. Ou seja, são alimentos que, do ponto de vista energético, são muito densos em energia, tanto de açúcar quanto de gordura, e extremamente pobres em proteína e em nutrientes. E aí tem que lembrar que os alimentos que talvez que melhor nos ajudem nessa questão de apetite, saciedade, é justamente as fibras e as proteínas. E quando a gente pega esses alimentos que são ricos em proteína, carnes, ovos, e ricos vegetais com baixa quantidade de amido, eles acabam tendo isso basicamente, proteína e fibras. Eu costumo dizer, Souto, que a gente se alimenta basicamente por 3 motivos, do ponto de vista biológico, sem contar o prazer, tá bom? A gente se alimenta para garantir um bom aporte de micronutrientes, então vitaminas, minerais. A gente se alimenta para garantir um bom aporte de proteína e a gente se alimenta para garantir o aporte necessário de energia. Então são 3 pontos principais pelos quais a gente come. Quando a gente tem excesso de peso e a gente quer emagrecer, a única coisa que a gente tem em excesso é a energia estocada. Então o que a gente tem estocado em excesso é justamente a gordura. Ou seja, se a gente quer eliminar essa gordura, a gente vai precisar fazer uma dieta com restrição de energia, fato. Mas tem que tomar cuidado para não restringir junto micronutrientes e proteína. E talvez seja esse um dos maiores problemas quando a gente tem essas orientações dietéticas baseadas em porcentagem. Porque quando você tem uma dieta falando que 55% da sua dieta, 60% tem que ser de carboidrato, e você faz uma dieta hipocalórica, o que sobra de proteína nessa dieta? Quase que, assim, por um destino, a pessoa vai ter que fazer uma dieta hipoproteica. Ou, pior, quando você tem uma dieta que é hipocalórica, que boa parte dessa dieta é de carboidrato. E quando você pega para ver se carboidratos são de alimentos ultraprocessados, ou seja, além de déficit proteico, você vai ter déficit nutricional. Então, quando a gente pensa em fazer uma dieta cetogênica, low carb, na prática é quase uma consequência, digamos assim, para você fazer uma alimentação com baixa quantidade de energia, que é o que a gente tem estocado, mas mantendo um bom aporte de proteína e de micronutrientes. E a única maneira, ou talvez a maneira mais fácil de você fazer isso, é você comendo alimentos que sejam ricos do ponto de vista proteico, ricos do ponto de vista nutricional e com baixa quantidade energética, com baixa densidade energética, que na prática acaba sendo vegetais de baixo amido, carnes, ovos, e aí vão ter esses outros aí, que acaba queijo, iogurte, castanhas, mas já tomando cuidado, porque são alimentos que acabam tendo um pouco mais de gordura, um pouco mais de quantidade de energia, e que é onde no começo as pessoas se perdem muito. Mas é uma escadinha, não é? Eu acho que é uma mudança gradual. A pessoa sai de um ambiente muito ruim, cheio de ultraprocessado, passa para esse ambiente que ele restringe carboidrato, mas ainda continua comendo um pouco mais de gordura, e depois ele evolui para o ápice, digamos ali, que é vegetais de baixo amido, carnes, ovos, e esses outros alimentos acabam sendo coisas pontuais. Quantos minutos? Alguém perguntou sobre o Ted Naiman. Ted Naiman é um autor que a gente gosta muito, eu e o Rodrigo, que fala bastante da questão da relação proteína-energia. Para quem lê inglês, eu sugiro bastante o livro, você encontra em PDF em thepediet.com. A gente tem uma aula específica no curso Diabetes a Solução só sobre esse assunto da relação proteína-energia, que é bem legal. Então, o que o estudo do Kevin Hall acrescentou é mais a questão de não só a relação proteína-energia, mas também a densidade energética, né? Juntando essas duas coisas, a gente tem bastante efeito. Tem uma pergunta que me deixou chocado, que a pessoa fez lá no post, que é assim: diabético idoso em uso de insulina, que teve internação por quadro de cetoacidose e recebe indicação de suplemento à base de soja e maltodextrina, o que fazer? Chorar. Né? Eu não daria nem para o meu cachorro maltodextrina com soja. Né? Gosto do cachorro. Então, dureza, né? Eu acho que a melhor coisa a fazer é ouvir uma segunda opinião. Sim. E lembrando que se ele teve cetoacidose, não adote uma dieta low carb e suspenda a insulina dele sem antes ter um acompanhamento médico, tá bom? Porque nada impede que ele já não produza
insulina totalmente. Se você tentar fazer isso por conta própria, ele pode entrar em cetoacidose novamente, tá? Então, mas acho que é válido, enfim. Agora com a telemedicina é possível ouvir segunda opinião e reforço novamente, tem uma lista de É. médicos lá no blog do Souto, de pessoas que fizeram o curso e que estão alinhados com essa questão da dieta low carb. Rodrigo, eu acho que nós vamos ter que encerrar aqui sob pena do Instagram nos cortar. Tá Tá? bom? Então, última rapidinha para você, para responder em 30 segundos. Minha mãe tem 82 anos, está com diabetes descontrolada, agora vai ter que tomar insulina Tresiba uma vez por dia, insulina rápida 3 vezes por dia. A low carb seria uma boa para ela? Claro, eu não vou dizer o nome da pessoa, não sei quem é a mãe dela, não é minha paciente, mas Rodrigo, você acha que tem uma chance grande da mãe dela talvez nem precisar de insulina? Sim, sim. E acho que aí eu vou retomar uma frase que você falou. O que causa hipoglicemia não é a falta de carboidrato, é o excesso de insulina. Então, um dos maiores benefícios para quem tem diabetes tipo 1 ou para quem tem diabetes tipo 2 e faz uso de insulina é justamente diminuir a dose. E veja que num paciente idoso, mais até do que preocupado com complicações a longo prazo, a gente tem que se preocupar muito com o risco de hipoglicemia. E quanto mais insulina ela utilizar, maior vai ser o risco de hipoglicemia. Então, eu acho que sim, é absolutamente possível. E veja, novamente, uma dieta low carb, uma dieta cetogênica, é uma dieta extremamente rica do ponto de vista nutricional, rica do ponto de vista proteico, que é importante para o idoso também, para a manutenção da massa muscular. Então, eu acho que sim. Pessoal, então para fechar, lembrando para quem tem interesse, tem muita gente que não conseguiu participar aí do curso Diabetes, a Solução nas outras vezes, a gente já está preparando um novo lançamento, tá? Então fiquem atentos aí, obviamente a gente vai divulgar nas nossas mídias sociais, tá? Mas todos esses assuntos e muito mais estão cobertos aí com calma lá no curso, tá bem? Muito bom. Obrigado, Souto. Obrigado, pessoal. Atingimos aqui quase 1.500 uma hora, hein? Muito legal. Muito bom. Obrigado, Sensacional. Souto. É as vantagens do confinamento, né? O pessoal não deve ter nada melhor para fazer. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.